Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que você tá vendo esse vídeo, mas eu estou aqui mais uma vez no episódio 2 de um quadro aqui deste canal, que é exatamente o motivo pelo qual ele existe, né? De coisas que o Senhor ministra no meu coração e eu tenho a necessidade extrema de vir aqui e compartilhar com você. Então eu queria falar hoje em relação à imagem que nós temos de Deus. Então, é um assunto muito abrangente, eu vou falar bastante, acredito que esse vídeo vai ser bastante longo, mas eu quero que você pegue carona assim comigo nesse assunto e preste bem atenção e consiga, ao longo que eu vá falando aqui, consiga identificar isso na sua vida, talvez, sabe? E acho que você vai entender ao longo do que eu for falando, mas enfim. Aiden Wilson Tozer escreveu uma frase uma vez e disse: "O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós." Uou! Isso é muito poderoso. Quando eu li eu fiquei pensando, mas qual a tamanha importância da gente saber quem Deus é? Como que isso muda o fato que eu me vejo? E eu percebi que muda tudo. Muda absolutamente tudo. Sabe, eu percebi que tá totalmente ligado, sabe, eu saber quem Deus é, eu ver Ele de uma forma e isso refletir em mim, entende? Então, se eu penso que Deus é um pai distante, é um pai que não se preocupa comigo, algo do tipo, eu vou me sentir órfã, eu vou ter esse sentimento de orfandade, eu vou pensar, não, Deus é um pai distante, Ele não se preocupa tanto assim comigo, se eu errar, Ele não vai me perdoar, eu vou ter que fazer um esforço aqui e ali, vou ter que segurar as pontas, então Ele é um pai distante, eu vou me sentir assim, com esse espírito, esse sentimento de orfandade, pela maneira que eu olho a Deus. Então, se eu pensar que Deus não é pai, que Deus não se importa comigo, que Ele tá pronto pra me colocar no inferno, eu vou viver sem perspectiva de vida, que é a vida que eu levava antes, né? Antes de vir pra vida da igreja, de conhecer a Cristo verdadeiramente, de ter revelação da obra da cruz, eu vivia assim, eu vivia exatamente dessa maneira, né? Com esse sentimento de estar aqui na terra sem motivos, sabe? Porque eu pensava, eu sou inútil, eu sou uma pecadora, por que eu tô viva, sabe? Deus só tá pronto pra esperar o momento pra me jogar no inferno e é isso, Deus nem é pai, Deus, entendeu? Deus tá tão distante, Ele não se importa com a minha vida e por isso eu tive depressão, né? Mas hoje eu tô aqui porque um dia Jesus me encontrou, o Espírito Santo, né? Ele começou uma obra na minha vida e eu consegui passar por um encontro com o Senhor e ter revelação de que eu era amada. Minha vida mudou quando eu tive revelação de quem Deus era de verdade. Não aquele Deus distante, não o Jesus do quadro, mas o Jesus que se entregou na cruz por amor a mim. O Deus que entregou o próprio Filho por amor à minha vida. É essa a revelação que te muda, sabe? Mas às vezes a gente deixa isso de forma tão vaga e automática, sabe? Às vezes a gente só leva a vida assim, sabe? Tipo, tá, Jesus morreu por mim, eu sei disso, Deus é o meu pai, ok? Só que a gente não sente de verdade, sabe? E a vontade de Deus pra ti não é só que tu saiba, mas que tu se sinta dessa forma. Eu tô fugindo um pouquinho do que exatamente eu queria falar, mas a forma que nós vemos Deus molda tudo em nós, né? Então, assim, não é o que você faz que define você, mas é o que você pensa. É disso que eu quero abordar aqui, eu quero entrar assim nessa tese em relação à sua mente, aos seus pensamentos. O que você alimenta, sabe? O que você pensa a respeito de Deus, o que você considera assim na sua mente em relação a isso, sabe? A gente não acorda assim num dia aleatório se sentindo mal por nada, por exemplo. A gente não toma uma atitude de uma hora para outra por nada. Tudo tem um motivo, tem algo por trás. E um sentimento que você tem é por conta de uma barreira, de uma fortaleza que foi um pensamento que você alimentou. Então, tudo começa com a sua mente, com os seus pensamentos. O seu pensamento, quando você recebe ele na sua mente e você alimenta, se torna uma verdade. E essa verdade se torna uma barreira, se torna uma fortaleza na sua vida que gera um sentimento, seja ele bom ou seja ele ruim. E isso, consequentemente, gerará uma ação.
entende? Gerará uma ação na sua vida, você vai ter alguma atitude em relação ao que você está sentindo, ao que você está alimentando. Por isso que a Bíblia sempre nos diz para que a gente cuide a nossa mente, guarde a nossa mente, nosso coração é isso que se refere, né? Então, lá em Filipenses, Paulo fala que nós devemos alimentar na nossa mente pensamentos que são de boa fama, que são amáveis, se algum louvor há, se algum valor existe, assim ocupe o vosso pensamento. Caso contrário, não. Então, o diabo trabalha na nossa mente. O constante plano de Satanás é invadir a sua mente e mudar a imagem que você tem a respeito de Deus. Então isso muda tudo na sua vida, muda a maneira que você enxerga a vida, enxerga as circunstâncias, enxerga você mesmo. Quando você se olha no espelho, sabe? O que você enxerga? O que você pensa? Sabe, a maneira que você vê a Deus revela muito disso, né? Timothy Keller fala que nós devemos pregar o evangelho a nós mesmos todos os dias. Você entende essa frase? A questão não é que não haja poder verdadeiro no evangelho. A questão é que nós, como seres humanos, somos limitados. E a nossa mente, ela é muito mais propensa a colocar os pensamentos em coisas que são, digamos assim, negativas mesmo. A psicologia, ela nos mostra isso, né? Tem um estudo sobre o viés da negatividade que fala sobre isso. Por conta da questão evolutiva e da luta pela sobrevivência do ser humano, sempre a nossa mente, ela tá mais propensa a lembrar de algo que representa perigo e não que seja agradável. Então tem a amígdala e o hipocampo, que são estruturas da nossa mente que são responsáveis por organizar pensamentos, né? E isso fala muito comigo porque eu amo psicologia. E essas estruturas, elas organizam as memórias e é comprovado que memórias de mais carga emocional, como um medo, um trauma, algo que te causa ansiedade, que te causa medo, ela tem uma carga emocional maior, por isso tem um peso maior na sua mente e faz com que você pense, né? Faz com que a sua mente trabalhe mais naquilo. Então a psicologia comprova isso e a palavra de Deus nos diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, muitas vezes, a minha vida de fé no início foi assim. Então eu recebia uma palavra da parte de Deus no domingo, Deus falava tanto comigo, sabe? Eu era tão cheia de esperança, mas chegava na segunda-feira e parecia que tudo desmoronava. Todo mundo já passou por isso, né? Às vezes é muito difícil de cumprir algo que Deus te pediu, é muito difícil de você realmente fixar os seus pensamentos no que é eterno, fixar os seus pensamentos na palavra de Deus. O diabo, ele é sujo, ele vem forte muitas vezes, mas a gente precisa decidir todos os dias lembrar de quem Deus é, lembrar da obra da cruz, né? Eu lembro que em um acampamento da vida da igreja, essa ficha caiu de uma vez por todas pra mim, né? Agora no início desse ano, porque Deus falou comigo a respeito da bondade dele, Deus falou comigo a respeito realmente de quem ele era, e a ficha caiu. Sabe quando a escama dos seus olhos cai, quando você pensa, nossa, eu sou amada, entende? Eu sou amado por Deus, Deus, ele faz tudo cooperar pro meu bem. Então a gente fez um devocional sobre Salmos 121, se eu não me engano, que fala sobre Deus nos ver, né? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer a minha cama na sepultura, lá estás. Então, sobre Deus ter nos feito e nos conhecido desde o ventre da nossa mãe, e aquilo me marcou tanto, sabe? Aquele dia a ficha caiu pra mim, de quem era Deus de verdade. Porque muitas das vezes eu vivia numa guerra constante, né? Como Paulo fala, entre carne e espírito, a guerra, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse acabo cometendo. E a vida do cristão é assim, só que é isso, exatamente isso, sabe? Eu quero que você queira, você deseje isso, sabe? Você pense, nossa, quem é Deus? Qual é a visão que eu tenho verdadeiramente de Deus, sabe? Às vezes, sem perceber, a gente ainda tem uma visão com a lei inserida mesmo, né? Uma visão sem graça,
sem a graça de Deus inserida, porque a gente pensa assim, quando a gente erra, quando a gente acontece alguma coisa na nossa vida, sabe, o nosso instinto, nosso pensamento primeiro, né, o diabo quer dizer é o quê? Eu errei, eu fiz alguma coisa de errado e agora tá acontecendo isso aqui, entendeu? Deus tá me punindo. Ah, isso aqui aconteceu, eu não entendo. Por que Deus tá fazendo isso? Será que Deus não é tão justo assim? Então são pensamentos assim que às vezes o diabo lança, ou que Deus não vai cumprir, que Deus é falho. Mas Deus nunca falha com ninguém. Deus nunca se decepciona com ninguém. Você sabia que você nunca consegue? A gente nunca vai conseguir decepcionar a Deus, porque Deus sabe de tudo. Então, se eu erro hoje, se eu vou errar semana que vem, mês que vem, ano que vem, mesmo que o meu erro seja, uou, meu Deus, a Isabelle, o que ela fez? Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. Sabe, traga essa paz pro seu coração. Você não precisa viver em uma constante luta para agradar a Deus. Você já agrada, você está em Cristo, né? Eu quero te dizer isso hoje, sabe? Traga à memória quem o seu Deus é. Às vezes no dia mal o diabo quer te convencer do contrário, mas hoje escolha pensar isso, sabe? Pense no quão poderoso é isso. Deus faz tudo cooperar pro seu bem. Você serve um Deus que é bom, né? E eu queria falar também sobre uma passagem que fala sobre os 12 espias, né, que vão espiar a terra de Canaã. Então Moisés manda os espias para olhar a terra que Deus havia prometido para o povo. E daqueles espias, 10 deles vieram com uma visão completamente deturpada da terra. Então eles chegaram com uma visão natural dizendo, não, tem muitos gigantes, a terra não é boa, é uma terra cheia de inimigos, e é isso e é aquilo, tem gigante, os muros são muito altos, a gente não vai conseguir contra aquele povo, entende? E 2 desses espias, Josué e Caleb, tinham uma visão diferente. Eles vieram com uma visão diferente. Eles falaram, a terra é frutífera, a terra mana leite e mel, e tem muitos gigantes, mas nós somos valentes e somos corajosos. Deus nos prometeu a terra e Ele nos dará a terra. O Senhor irá nos dar a vitória. Nós iremos mastigar aqueles inimigos como pão. Nós iremos comer eles como um pedaço de pão. É isso que Josué e Caleb falam. E é tão interessante, porque eles só conseguiram ter essa visão a respeito deles mesmos, que eles são valentes e corajosos, e a respeito da terra, porque eles sabiam quem Deus era, eles sabiam que Deus havia prometido, eles sabiam que Deus daria a vitória para eles. Por isso eles chegam diante do povo e falam isso, Deus nos dará a vitória, a terra é boa, nós iremos conquistar, subamos e possuamos a terra. Uau, glória a Deus, isso é muito poderoso. E o resto dos espias disseram que diante dos gigantes eles se viam como gafanhotos. Uau! Olha isso, olha o quanto muda saber quem o seu Deus é. Sabe, Josué e Caleb tinham a convicção de que eles eram vitoriosos, porque o seu Deus era vitorioso, né? Nós somos tudo que Cristo é hoje, porque a obra da cruz, ela diz a respeito de nós, né? Hoje, o que Cristo é, nós nos tornamos. Você é justo, você é amado, você foi perdoado, você é favorecido, sabe? Creia nisso, creia nessas verdades. A nossa batalha da fé, a nossa vida de fé, ela não deve ser uma busca por constantes revelações, sabe? Às vezes as pessoas, elas têm disso, né? E é uma benção você ter novas revelações e buscar algo que Deus está falando contigo. Isso é muito poderoso. Só que a nossa vida de fé, verdadeiramente, não é baseada nisso. É baseada no que nós já ouvimos. É baseada no centro do Evangelho. E o centro do Evangelho é Jesus morrendo pela humanidade. É um Deus loucamente apaixonado por você. Isso que muda a sua vida, sabe? É isso que faz você acordar feliz. É isso que permite que você possa reinar em vida. É isso que Paulo fala lá em Romanos, que Deus tem para nós, reinar em vida, uma vida de abundância, uma vida cheia de graça. É isso que Deus tem para você, sabe? Mude os seus pensamentos e mude a sua vida, sabe? O que você pensa diz muito a respeito de você, a respeito da imagem que você tem de Deus. Alimente pensamentos bons, alimente pensamentos amáveis, escolha ver
Deus, escolha conhecê-lo, sabe? Escolha ser íntima dele. Às vezes Deus, nesse tempo, ele quer se apresentar a você de uma nova maneira, sabe? Então escolha, tire tempo com o Senhor. Eu não tô falando para você orar 24 horas por dia, mas você orar sem cessar, sabe? Quando Paulo fala isso, quando Tiago, não lembro agora se foi Tiago que escreveu isso, mas tem uma passagem que fala, né? Não sei se é nas cartas de Paulo ou nas epístolas, que fala sobre nós orarmos sem cessar. E orar sem cessar não é eu passar 24 horas ajoelhado na minha cama orando, enfim, e uau, glória a Deus. Não, não é isso. Orar sem cessar é ter uma conexão com o Espírito Santo. Eu tô lavando a louça, eu tô no meu trabalho, eu tô na minha escola, eu tô fazendo alguma coisa, numa tarefa, mas eu sei da presença do Espírito. Eu estou consciente de que o Espírito Santo está comigo, eu estou consciente de que Deus está me olhando, de que Deus me ouve. Então eu tô falando com Deus, sabe? Eu tenho muito essa mania. Tô fazendo alguma coisa aqui, eu tô falando com Deus e digo, Deus, eu quero tal coisa. Deus, me ajuda aqui a fazer isso aqui. Eu tenho muito dessas manias, né? Teve até uma vez que eu queria muito comer feijão e eu ia soltar no horário normal do colégio, que é meio-dia, e eu tenho que estar com o almoço pronto 1h da tarde, porque é quando meus pais chegam em casa. E nunca dá tempo de eu cozinhar feijão nesse horário, eu sempre tenho que deixar pronto antes, mas eu não consegui. E aí eu falei, Deus, eu queria tanto comer feijão, muito, 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 só que hoje eu vou sair horário normal. E, gente, por um milagre do Senhor, naquele dia, até hoje eu não sei o porquê, eles mudaram o horário da minha turma, eu saí mais cedo, eu consegui cozinhar o meu feijão e eu comi feijão bem faceira, porque eu pedi, sabe? Às vezes você só precisa pedir, você precisa ter intimidade com Deus, sabe? Quando a gente entende que Deus não é esse Deus que tá, uau, meu Deus, tudo muito certinho, tudo muito, sabe, colocado no seu devido lugar. Não, você precisa ter um relacionamento íntimo como um melhor amigo, entende? Olhe pra cima, fale com Deus quando você tá andando na rua. Às vezes as pessoas muita gente, né, já me pegou na rua falando sozinha e me acharam muito louca, mas assim, eu tô falando com o Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Fale com ele, tire tempo com o Senhor, sabe? Se aproxime, deixe que o Senhor mesmo se revele a você, revele a identidade dele a você, sabe? O que você contempla, você se torna. Eu vi até um post essa semana que falava sobre isso. Contemplo e logo me torno. É isso, o que você se alimenta define você, você é o que você se alimenta. A ciência, ela comprova isso falando em termos naturais, mas em termos espirituais também, você é o que você se alimenta. Leia livros, gaste tempo com o Senhor, aprofunde a sua vida de fé, deixe que o Senhor te guie, sabe? Em pastos verdejantes, te guie em direção ao alvo, sabe? Você foi chamado para viver assim. E é isso. Glória a Deus. O vídeo já tá bem longo, já tá mais de 12 minutos. Meu Deus, falei bastante, né? Deixei o Espírito conduzindo aqui o assunto. E é isso, né? Que você possa entender essa verdade, sabe? A respeito de quem Deus é pra você. Traga à memória quem Deus é, deixe que o Espírito Santo gere revelações novas em você a respeito de quem Deus é. Pregue a você mesma todos os dias quando você acordar. Lembre que você é amado, lembre que você é favorecido e lembre que Deus te criou para viver uma vida de abundância, uma vida reinando, uma vida de graça, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua semana e até a próxima.